o Erivaldo ele tem um canal no YouTube chamado o Subconsciente Tem Poder. Então, depois nós vamos deixar aqui o link, tá? Para vocês estarem indo lá, se inscrevendo. Assistam, gente. Assistam esse canal. Hoje eu assisti todos os vídeos, fiquei bastante impressionado e que vai nos ajudar muito. Vai nos ajudar muito de verdade. Porque aqui ele pega base científica e espiritual também. Porque além dos estudos dele, da formação dele, ele é cristão em primeiro lugar, não só através da ciência, mas também através da espiritualidade. Erivaldo, explica para mim, por que, antes de a gente entrar realmente assim, de forma profunda no tema, qual o objetivo de você ter criado esse canal e por que você criou esse canal com o nome O Subconsciente Tem Poder? Cara, é difícil responder essa pergunta, o porquê, né? Qual foi a iniciativa que eu tive para poder criar esse canal. Mas eu acredito que foi um monte de fatores aí que foram acontecendo e aí eu acabei criando esse canal. O primeiro deles foi porque eu comecei a receber muita informação a respeito do subconsciente, a respeito da espiritualidade, a respeito do desenvolvimento de pessoas. Então, eu comecei a receber muita informação a respeito disso. Eu comecei a estudar muito. E a gente precisa estudar, aprender e depois repassar aquilo que a gente aprendeu. Então, assim, isso ficou muito intenso dentro de mim e eu tinha que passar todo esse conhecimento, eu tinha que transferir essas informações. Então, eu comecei a conversar com amigos, com familiares. Eu estive na igreja um bom tempo também, aí comecei a falar com algumas pessoas na igreja. E aí eu resolvi criar o canal, resolvi criar uma página no Facebook, resolvi criar um blog, né, WordPress, eu resolvi criar o canal. Então, assim, eu estou difundindo agora esse, também receber essa informação, né, ser aí providas desse tipo de informação que é muito importante, né. Eu acredito que esse é o tipo de informação que deveria ser ensinado nas escolas públicas, sabe? Logo ali no comecinho, ali com os adolescentes, eu acredito que esse tipo de estudo deveria ser ensinado, porque hoje a gente vê aí a necessidade das pessoas aprenderem a saber como lidar com os problemas da vida, como lidar com as situações, e tudo isso daí acontece primeiramente na nossa mente. Primeiramente vem no subconsciente, na mente consciente também. Então, foi a partir daí que eu comecei a criar o canal, a fazer esse trabalho. Exatamente, que maravilha. Conte para nós qual é a sua formação. Eu não quis falar lá no começo, queria deixar você falar primeiro qual é a sua formação, porque eu não convido, como dizer assim, pessoas que não entendem do assunto. Eu convido pessoas que entendem e sabem muito bem como que funciona na própria pele. Né? Eu estudei, eu fiz vários cursos aí, um curso de coach, depois eu fiz PNL, mas eu não trabalho com... Espera só um pouquinho, Erivaldo. Espera só um pouquinho, só um pouquinho. Vocês estão escutando direitinho? Porque parece que para mim está travando aqui. Só manifestem, por favor, tá? Quando travar, vocês me avisam aqui nos comentários, que a gente para um pouco, tá? Você fala assim, ó, tá travando. A gente para um pouco, a gente volta da onde a gente começou, tá bom? Fala de novo, Erivaldo, porque travou aqui para mim, por favor. Travou? Espera aí. Então assim, eu comecei fazendo um curso de hipnoterapia, né? Eu tenho essa formação de hipnoterapeuta, formação em coach, fiz um curso também de PNL, que é muito massa, muito bom, e eu tenho estudado bastante, né? É isso que eu tenho feito, tenho estudado bastante, em questão de desenvolvimento de pessoas.
trabalho em nenhuma dessas áreas, porém, o que eu faço é levar a informação para as pessoas a respeito de tudo aquilo que eu tenho aprendido com esses estudos. Entendi. Tá certo. Ó, alguma... Travou Então, aí? a Gi Costa falou que está travando, a Rosana falou que está tudo bem. Está travando. Está travando? Vamos continuando, tá? Mesmo assim. Pois bem, ele falou aqui que fez hipnoterapia, coach, PNL, mas aqui eu quero conversar com uma pessoa que... Opa! Com uma pessoa que... Caí aqui. Quero conversar aqui com uma pessoa que sentiu na pele o que seria esse tipo de distúrbio também que você teve. Você falou para mim que teve síndrome do pânico e também você superou. E diante desta dor superada, dessa dor curada, foi que você teve inspiração para fazer o que você faz hoje, não é isso? Então, o que me levou a estudar, a trabalhar com esse tipo de coisa, né, a respeito da mente subconsciente, o que me levou a fazer tudo isso foi justamente eu ter sofrido na pele, primeiro com a síndrome de pânico, né, eu tive uma síndrome de pânico terrível, passei alguns anos aí com esse problema, e depois, posteriormente, a síndrome do pânico, tive depressão, né, acabei sofrendo com depressão também, e isso me levou a correr atrás, a correr atrás do prejuízo. E, graças a Deus, eu aprendi bastante coisa, consegui lidar com os meus problemas a respeito disso. E é por isso também, esse é um fator motivador que me leva a difundir mais esse tipo de estudo, porque deu certo comigo, né? Não só isso, mas a questão espiritual foi muito importante também nessa questão. Entendeu? Mas isso a gente, no termo técnico, a gente fala a respeito de crenças, porque as suas crenças, aquilo que você acredita, é o que determina muita coisa que você vai viver. Então, quando você tem crenças positivas, no caso, a espiritualidade, você agregando crenças positivas vinda da espiritualidade, isso é muito importante. Então, eu consegui absorver tudo isso da espiritualidade também, e isso ajudou no meu processo mental. Então, eu sofri na pele a depressão, a síndrome do pânico, e foi terrível. Mas, graças a Deus, aí eu consegui, né, consegui estudar, consegui entender e praticar, né? Porque o importante é isso, é você praticar. Porque entender como a mente funciona é uma coisa, e praticar certos exercícios, certas coisas para você sobressair de algum problema, para você lidar com as situações, lidar com as adversidades, é o que vai mudar mesmo, né? O que vai afetar a sua vida Tá verdadeiramente. certo. Ó, o pessoal tá falando que tá travando muito. Para mim não está travando mais. Então, conforme for, eu gravo aqui e publico novamente. Faço um jeito aqui, porque para mim tá tranquilo, tá? Então a gente vai tocando o barco, tá bom? Erivaldo, muito bom. Nada melhor uma pessoa que entende do assunto, que já passou por isso, de mostrar pra gente que é possível vencer essa dificuldade, né? Então, assim, eu entro aqui agora nas questões do seu canal, que eu assisti todos os vídeos. Gente, mais uma vez, vale lembrar, ele tem um canal chamado O Subconsciente Tem Poder, tá? Então, assisti todos os vídeos hoje, né? Então, eu peguei, assim, mais ou menos o que interessa para nós agora, nesse momento. Mas todos os vídeos com todos os temas são maravilhosos e dá para a gente trazer para a nossa vida e fazer e colocar em prática. Então, eu peguei aqui, a gente vai trabalhar hoje aqui sobre 5 dicas para ter uma mente valiosa e preciosa. E depois, como controlar os pensamentos negativos. E depois, as palavras têm poder. Ele vai dar para a gente aqui dicas maravilhosas. Danilo Félix, lá do TikTok, meu amigo, muito obrigado por ter entrado, viu? Professora Márcia, saudade de você. Deus abençoe e muito obrigado por ter entrado aqui na minha live para a gente poder esclarecer esse momento, esse tema
de depressão e inteligência emocional. Pois bem, Erivaldo, fala aí para mim sobre as 5 dicas para ter uma mente poderosa. Primeiro, o que eu lembro aqui, ó, você colocou lá no seu vídeo, o primeiro ponto é saber o motivo de agir. Não é isso? O primeiro. Certo, a Isso. motivação. Aí o segundo você colocou ter a mentalidade positiva. O terceiro, afastar das coisas negativas. O quarto, manter o foco no objetivo. O quinto, desfrutar dos momentos presentes. Você pode desenvolver esses para nós aqui, por favor? Então, faz um tempo já que eu gravei, né, um vídeo relacionado a essas 5 dicas aí. E é interessante a gente levar em consideração que existem muitas coisas que a gente pode fazer para ter uma mente poderosa. Existem muitas coisas. Tem muitos processos, processo de afirmação, processo de autossugestão, você ter uma pessoa com quem você possa contar também os seus problemas, os seus desafios, essas coisas. Então, tem várias coisas que você pode juntar para você poder ter uma mente poderosa. Nessa questão, eu juntei 5 coisas, né? A primeira delas é a motivação. Você ter um motivo que te faz agir. Né? Você ter algo que você tem uma visão clara do que você quer, aonde você quer chegar e por quem você quer fazer isso. Por que você precisa e por quem. A gente precisa ter muito isso daí. Então, isso é muito importante, porque isso também já te leva a ter foco. Né? Já leva para um outro ponto também, né? Que é você ter foco em um projeto, em algo que você precisa fazer. Então, a mente poderosa, ter uma mente poderosa, ter uma mente valiosa, uma dica importante é você ter um motivo que te faz agir. Porque se você não agir, se você ficar ocioso, a gente estava falando a respeito de você ter um tempo que você não está fazendo nada. Então, isso é perigoso. É bom você ter um tempo que você, mesmo quando você não esteja fazendo nada, você esteja com a sua mente focada em algo bom. Então, é uma cadeia, né? Vai desencadeando um monte de coisa. Então, esse é o primeiro ponto. Você saber onde você quer chegar e você ter um motivo para você chegar lá. E aí a gente fala também a respeito de ter uma mentalidade positiva. E o outro ponto é você se afastar das coisas negativas, né? Que é o oposto. Então, assim, para você ter uma mentalidade positiva, você precisa se afastar das coisas negativas. Hoje, tem pessoas nesse exato momento que estão indo lá num site ou em algum outro meio de comunicação para saber quantas pessoas que morreram no dia de hoje por conta desse processo da pandemia que a gente está passando. Então, tem pessoas que vão em certos sites, vão ver certos conteúdos para saber o que de ruim está acontecendo. Então, a pessoa que tem esse trabalho de procurar o que está acontecendo de negativo no mundo, ela precisa ter esse mesmo trabalho para poder blindar a mente dela, para ela poder ter uma esperança, pelo menos isso, uma esperança em algo bom. Eu não lembro quem foi que falou, mas eu lembro de uma certa situação que um sobrevivente da guerra, né, da guerra na época do Holocausto, um judeu, ele estava preso com muitos homens, né, estava passando aquele processo com muitos homens. Ele foi um dos sobreviventes. E ele diz que as pessoas que sobreviveram, elas tinham algo em comum. Aí perguntaram para ele, elas eram fortes fisicamente? Não. Elas eram pessoas que comiam bem, que praticavam esportes? Não. Como que eram essas pessoas? Essas pessoas, elas tinham uma mentalidade diferente. A mentalidade delas era focada no que elas iam fazer depois que elas saíssem dali. Elas não estavam focadas na situação, elas não estavam focadas em todo o problema que elas estavam passando, elas não estavam focadas nisso. Elas estavam focadas em quando sair dali, o que elas iriam fazer.
Então, é muito importante a gente ter o foco não na situação que a gente está vivendo, mas o foco, o que a gente vai fazer a partir daquela situação. O que a gente pode fazer naquela situação e a partir dela. Não no negativo, mas no positivo. Porque, tem acreditado, né? A esperança é a última que morre. Então, a sua esperança tem que ser em algo bom. Você não pode nunca esperançar algo ruim. Né? E o que acontece é muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, estão esperançando algo ruim. As pessoas já contam, a gente vai sofrer isso até tantos dias, vão morrer tantas pessoas, vai acontecer tantas coisas, e o nosso foco ele nunca deve estar nisso. O nosso foco deve estar nas coisas boas. Então a gente precisa se afastar das coisas negativas. Jornal, cara, precisa se afastar de jornal. Infelizmente, não é o melhor meio para você obter informação, o jornal. O jornal não é o melhor meio para você obter informação. Você quer obter informação de qualidade? Estuda. Estuda coisas boas. Estuda coisas que realmente vai trazer uma informação de valor. Nesse exato momento, tem pesquisadores, tem pessoas procurando soluções para muitos problemas que acontecem no mundo. Eu acredito que a nossa mentalidade tem que ser baseada em buscar soluções. Não olhar o problema e falar, meu Deus, agora nós temos esse problema, o que nós vamos fazer? Meu Deus, esse problema vai chegar até nós. Então a gente não precisa, a gente não pode nunca pensar assim, nesse lado negativo. E a televisão, o jornal, infelizmente, ele vai mostrar para você esse lado negativo. Ele vai fazer com que você tenha medo. Porque o medo, ele mexe com o seu sistema límbico, né? Então, o medo, ele faz você agir de forma mais primitiva. Então, quais são as coisas que você vai fazer? Ó, primeiro, olha como o povo age. Quando você fala que vai acontecer um problema no nível que nós estamos passando agora. As pessoas já vão no supermercado, já vão estocar comida. As pessoas já correm para buscar o maior nível de segurança que elas puderem. Por quê? Porque isso mexeu com o sistema límbico dela. Então, elas vão fazer tudo isso para poder sobreviver. Então, o medo ele é uma arma poderosa na questão de vendas. Então, para eu vender um seguro, eu tenho que falar para você, toma cuidado, você pode ser roubado, o seu carro pode ser furtado. Então, é melhor você fazer um seguro do seu carro. Então, para eu vender algo para você, o medo é a melhor ferramenta para isso. Então, a televisão, ela usa muito medo para isso. Então, a gente tem que se afastar dessas coisas negativas e blindar a nossa mente contra elas para poder ter uma mentalidade positiva. Mentalidade positiva é você acreditar que pode acontecer um amanhã melhor do que hoje. Mentalidade positiva é você agradecer pelas coisas que você tem, pelas coisas que você já teve, por tudo que você passou e até agradecer pelas coisas que você deseja. Um outro fato importante, as pessoas deixaram de sonhar. As pessoas pararam de sonhar, as pessoas precisam sonhar. Entendeu? Então, esse é o segundo e o terceiro ponto. Aí tem o quarto ponto, que é o manter o foco no objetivo. O objetivo. Então, quando você mantém o foco nos seus objetivos, você ligou o start, você ligou o botão ali como é que fala? Do speed, sabe? Porque você não consegue mais olhar para o que está acontecendo do lado. Você está indo. Tem uma passagem bíblica que fala de Neemias, né? Que esse cara ele estava construindo um muro e tinha alguns caras que estavam invejando o que ele estava fazendo. E esses caras tentavam chamar a atenção dele de qualquer jeito. E ele falava, cara, eu estou numa grande obra, eu não posso parar. Então, quando você tem um foco, você está numa grande obra e você não para. Você continua, você vai ali. Então, manter o foco é isso. A pessoa que tem foco, ela nunca é tirada do foco dela por uma simples coisa. As bobagens, as negatividades não tiram ela. Sabe? As más companhias, essas coisas não existem. E ela vai chegar, porque ela tem um foco, ela está enxergando o que ninguém mais está enxergando. E ela está enxergando o que ela deseja, aquilo que já leva no primeiro ponto, que é o motivo que faz ela agir. Então, é super importante você ter foco nos seus objetivos. E você precisa ter objetivos. Tem pessoas que não têm objetivos. Você fala, qual é o seu objetivo de vida? Você está estudando agora, mas para quê? O que você quer fazer? As pessoas não sabem.
Ah, não, tô aí, tô fazendo, eu gosto de fazer isso. Tá, mas tem algum objetivo? Não. Então você tem que ter objetivo e você tem que ter foco no seu objetivo. E o quinto ponto é desfrutar do momento presente. Então você precisa desfrutar. A palavra desfrute, cara, ela é muito interessante. Quando a gente fala assim, ah, cara, desfrutar. Desfrutar. Como é bom você desfrutar. Deus, ele fez o mundo em 6 dias e no sétimo dia, uns falam que ele descansou, né? Não, ele Desfrutou, desfrutou. né? É você trabalhar e depois você pegar aquele trabalho que você fez e você desfrutar. Então, você desfrutar não só do momento presente, mas desfrutar da vida. Desfrutar da vida. Você está trabalhando, você está criando e você está desfrutando. Então, tudo isso vai fazer você ter uma mente poderosa. Você desfrutar dos principais momentos da sua vida. E você, às vezes, você acha que os principais momentos é o quê? É você estar numa festa e tal. Não, às vezes é o momento simples. Eu tenho 2 crianças aqui em casa e eu assisti o parto dos 2. Eu desfrutei daquele momento, sabe? Eu lembro que meu primeiro filho, eu levei a câmera para assistir. Você acha que eu consegui assistir com a câmera? Eu não consegui, cara. E aí eu falo, cara, eu não tenho assim remorso nenhum de não ter conseguido gravar alguma coisa ali. Sabe por quê? Porque os meus olhos viram, eu desfrutei. E aí no segundo eu já nem me preocupei mais em falei, não, cara, eu quero ver ali e tal, porque é um momento meu. Então eu preciso desfrutar dessas coisas, eu preciso desfrutar do falar, do andar, das coisinhas pequenas. Isso vai entrando no meu subconsciente, aí é que entra o subconsciente, e isso vai formando ali os meus sentidos, as minhas convicções sobre as coisas da vida. E vai estar formado o quê? Somente coisas boas. Na minha memória não vai ficar as coisas negativas sendo maiores, porque existem, não tem jeito, mas maiores do que as positivas. Então, a mente poderosa é aquela mente que está blindada para tudo isso que é negativo, ela está focada nos seus objetivos, ela sabe que ela precisa aproveitar as coisas e ela aproveita da Então, melhor para as maneira. pessoas entenderem, ah, o que está no subconsciente, vamos colocar assim, que está ali guardado, meio escondido, né? Porque de alguma forma a gente tem que trabalhar esse subconsciente para a nossa melhora. Por exemplo, você deu dicas aí de coisas positivas, né? Saber o motivo de agir. Isso tudo são estímulos para a melhora de uma pessoa que está em depressão. Por exemplo, uma pessoa que está em depressão, né? Ela se vitimiza, ela se isola, ela se tranca, pensa diversas situações, os pensamentos dela, das pessoas que têm esse tipo de problema, é que nem uma montanha russa. Pensa em um monte de coisa, daqui a pouco pensa em uma coisa só. Pensa em se matar, daqui a pouco desiste, até completar o ato. Então, neste meio termo, né, quem pode ajudar essas pessoas? Eu acredito, primeiro, ela tem que dar o primeiro passo. Não, eu quero sair dessa. Primeiro passo, Sempre. desliga a televisão com situações negativas. Igual você colocou, e no seu canal também, no vídeo que eu assisti, você falou muito bem sobre isso. Se afaste de pessoas que te levam para trás. Fique próximo de Mesmo. pessoas que realmente querem te ajudar. Realmente querem. Porque às vezes tem aquelas pessoas que querem ajudar, mas acabam atrapalhando. Pela falta de conhecimento, né? Sim. E Elas não não conseguem, né? conseguem. Né? Mas assim, para vocês que estão me escutando, me vendo, nos vendo e escutando, eu sei que é vocês aí, meus amigos que estão passando por esse problema, preste atenção. Você tem que dar o primeiro passo. Fala, não, eu vou sair dessa. Eu vou sair. Né? Aqui, depois ali no próximo tema, que as palavras têm poder, ele vai falar o que nós devemos excluir. A pessoa que está com esse tipo de problema, o que ela tem que excluir da vida dela, né? Quais as palavras que ela deve excluir para poder evoluir, né? Então, assim, Erivaldo,
como a gente pode controlar esses pensamentos negativos? Né? A gente sabe que é muito presente, até mesmo para pessoas que não são depressivas, né? Mas especificamente Sim. um exercício assim diário que a gente pode colocar assim, não, eu não vou pensar isso, eu penso coisa boa através de uma música, ou penso coisa boa pensando numa pessoa que eu amo de verdade, eu tiro esse pensamento negativo pensando numa coisa que eu gosto de fazer. De que forma a gente pode controlar esses pensamentos? Então, esse é um ponto importante a respeito dos pensamentos, né? Porque o pensamento, tudo começa nos pensamentos. Eu desencadeei uma síndrome do pânico. Não foi algo que aconteceu, sabe? Existe um momento, foi o momento ápice onde aconteceu a síndrome do pânico. Aconteceu a depressão, porém foi um desencadeamento de pensamentos que acabou resultando naquilo. Foi como é que fala? Eu fui semeando, né? Fui semeando e aí eu acabei colhendo aquilo que eu plantei, que foi coisa ruim, foi pensamentos ruins. Então é por isso que eu sempre falo, se você tem pensamentos bons, sentimentos bons, você vai colher coisas boas através das suas ações, porque é uma roda. Pensamentos, sentimentos e ações. Pensamentos, sentimentos e ações. Então, o que acontece? Para você controlar os seus pensamentos, aqui que está a chave. Existe um estudo que tem uma base que são entre 60 mil. Esse estudo, ele dá uma base que nós temos 60 a 70 mil pensamentos por dia. Como controlar tudo isso? Como você vai controlar esse monte de pensamentos? Você olha assim, você fala, cara, é impossível. Só que esses pensamentos, eles têm padrão. Então, tem pensamentos que têm padrão negativo, tem pensamentos que têm padrão positivo. Então, como você sabe que você está tendo pensamentos? Ah, ele caiu, gente. Vamos aguardar que a conexão dele caiu. Tá, então vocês entenderam aqui o que ele quis colocar para nós? Né? Esses pensamentos negativos só nos afetam e nos levam para o abismo. Né? Ó, o Danilo Félix colocou aqui, eu só saí da depressão porque eu quis. Eu decidi sair, parei com os remédios, passei uma temporada na fazenda e mudei minha rotina. Olha só que coisa boa, né? O primeiro passo da pessoa que está com depressão é dela. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Forças. Né? Eu acredito que a ciência está aí para ajudar, né? Remediando e prevenindo, mas também nós temos que cuidar do lado espiritual também, porque o lado espiritual ajuda muito e fortalece para poder vencer. Eu acho que a ciência e a espiritualidade, elas devem caminhar juntas. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele novamente. A internet voltou. Deixa eu chamá-lo. Entendeu? A ciência e a espiritualidade devem caminhar juntas. Juntas. Pronto, voltou. Se machucou? Caiu? Acho que, né? Eu tô falando Vamos aqui com lá. o cara, de repente o cara sumiu, cara. As pessoas têm ali mais ou menos aproximadamente 70 mil pensamentos. Vamos Isso. lá, pode continuar. Então, assim, a melhor maneira da gente poder controlar esse tanto de pensamentos aí é você entendendo o padrão que eles têm. Alguns têm padrão positivo e outros têm padrão negativo. Os que têm padrão negativo vai fazer o que com você? Ele vai te fazer sentir mal. Você vai se sentir mal com esses pensamentos. Então você vai ficar com raiva, você vai ficar com medo, você vai ficar triste, você vai ficar ansioso, você vai ficar nervoso. E já os pensamentos positivos vai te deixar alegre, confiante, feliz, realizado. Então você vai se sentir bem. Então como se controla os pensamentos? Através do sentimento. Então você precisa o quê?
vigiar os seus sentimentos. Como você está se sentindo? Você acordou, como é que você fica, como é que está o seu sentimento? As primeiras horas do dia e as últimas horas da noite, antes de você dormir, são as principais para você entender como é que foi o seu dia e como vai ser o seu dia. Então, às vezes você vai dormir, quando o seu dia foi bom, como é que você vai dormir? Realizado. Ah, legal, foi um dia bacana, hoje foi produtivo, fiz isso, fiz aquilo. Está se sentindo bem. Ou seja, os seus pensamentos da hora. Os pensamentos são pensamentos alegres, você está confiante. Mas quando você vai dormir, sabe, triste, cansado, porque você teve dores, foi um dia difícil no trabalho, então os seus pensamentos tá o quê? Tá fulminando pensamentos negativos. Então o seu sentimento é esse termômetro que vai medir como é que está o seu nível, os seus padrões de pensamento. Então, o que você precisa fazer? Vigiar os seus pensamentos. Você acordou de manhã, tô cansado, tal. Cara, você precisa acordar bem. Então, você precisa se sentir melhor. Então, para isso, existem algumas técnicas. Milhares de técnicas que você pode usar para você se sentir bem e dormir bem e acordar bem. Né? Uma delas, que é poderosíssima, é a oração. Porém, a oração científica. Eu gosto de falar da oração científica. Não a oração que você sai da oração mais triste do que da maneira que entrou. Parece que você não falou com Deus, você falou com alguma outra coisa, mas com Deus você não falou. Porque você saiu pior do que da maneira que você entrou. Então, você precisa entender que quando você entra na oração, você precisa sair bem dali. O seu sentimento precisa estar bem. Você precisa estar confiante, sair com um psicólogo, com um psiquiatra. E eu saio daquela situação pior do que a maneira que eu entrei. Então, quer dizer, tem algum problema. Alguma coisa não foi resolvida. Você omitiu alguma coisa. Ou alguma tarefa não foi dada direito. Então, tem vários fatores. Então, você pode orar e na oração ali, a oração científica, você fazer uma oração de gratidão. Eu aconselho muito isso, eu falo muito sobre isso, sobre gratidão, porque a gratidão é interessante, sabe? Você começa a agradecer, mas você não está com vontade nenhuma de agradecer. Mas quando pensa que não, isso vira um hábito e o sentimento ele começa a condizer com aquilo que você está falando. Então tem muito isso também, você começar a falar uma coisa e de tanto que você falar, aquela palavra acaba carregando os sentimentos a respeito de uma oração com gratidão. E você pode também fazer afirmações positivas, que é o mesmo processo da oração, que é você dizer palavras positivas, dizer palavras de ânimo, entendeu? Então tem várias técnicas sobre isso. Tem uma que eu gosto muito, que eu falo para as pessoas fazerem, que é logo quando você acorda. As primeiras horas do dia é muito importante. Então, quando você acorda, antes de você colocar o pé, colocar o primeiro pezinho para sair da sua cama, você agradecer por 3 coisas que você realmente é grato. Eu, geralmente, quando eu faço isso, eu agradeço pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha família, por ter um lar. Cara, o seu dia já começa diferente. Quando você levanta da cama e você já começa a buscar essas energias, né? Então você já começa a ter um dia diferente. E aí, logo em seguida, uma outra coisa muito importante que você pode fazer também é você chegar diante do espelho ali, você vai escovar os dentes, e você começar a agradecer por você. Se olhar no espelho e gostar do que está vendo. Tem muitas pessoas que se olham no espelho e não gostam do que estão vendo. E não é questão de aparência física, é questão de uma pessoa. Sim, sim. Erivaldo, tá travando. Você tá próximo do roteador? Cara, eu tô próximo aqui. Tá? Porque tá travando bastante, mas não tem problema. Gente, vocês que estão entrando agora, olha eu olhando pro computador, olhando para cá. Vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, tá? Nós estamos aqui conversando sobre depressão e inteligência emocional. Esse conteúdo está no canal do Erivaldo, tá? Chama-se
O subconsciente tem poder. Depois a gente vai estar colocando aqui o link para vocês acompanharem. Vale a pena acompanhar os vídeos do canal dele, tá bom? Vale muito a pena, vocês vão se sentir bem, vai trazer uma reflexão maravilhosa para a sua vida, porque ele só não traz termos científicos, mas também ele usa a espiritualidade para poder ajudar nessa batalha, nessa superação para as pessoas que estão com essa complicação, né, essa dificuldade psicológica. Ó, o Danilo Félix colocou o seguinte: boa noite, Vera, seja muito bem-vinda, viu? Boa noite, Soleide. Boa noite. Hoje meu grande problema são as crises de ansiedade à noite. Me atrapalha para dormir. Tem dias que viro à noite acordado, não consigo dormir. Esse é o grande problema de muitas pessoas, né? Tem uma síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado. Né? A gente não para. Eu sou meio assim, bem acelerado, mas chega uma hora que você tem que parar, focar numa situação positiva, que você tem prazer, aí você vai entrar na sua comodidade, no seu relaxamento, né? Gente, se vocês quiserem ir perguntando, colocando as perguntas aqui, pode colocar, tá bom? Erivaldo, agora fala para mim, por favor, quais as palavras que a gente não pode falar de jeito maneira quando está nessa situação? Quais as palavras que nós devemos excluir? Quais são esses vocabulários? Sim, tem bastante coisa que a gente precisa excluir quando a gente está nessa situação. Porém, é bem difícil. É bem difícil. Porque quando você está nessa situação, quando a gente está com depressão, ou síndrome do pânico, ou qualquer outra coisa assim, a gente entra num estado sem recurso. Sabe? Você sabe quando você cava um poço? Vamos supor, você começa a cavar um poço. Aí você vai cavando, você vai se enfiando dentro daquele poço, né? Aí você está cansado. Você está lá no fundo do poço, cansado, sem forças. Como é que você consegue sair dali? Você está sem recurso. Você só sai dali se alguém te ajudar ou se você conseguir extrair forças não sei da onde para poder escalar e sair daquele poço. Então, o estado de depressão é um estado sem recurso. É muito difícil você conseguir lidar com isso. Então, o que você precisa fazer? Eu até aconselho que você não entre nesse estado, cara. Começa a estudar sobre inteligência emocional, começa a praticar exercícios aí de desenvolvimento pessoal antes de você entrar num estado desse. Porque tem gente que entra e não sai. Eu vou falar um negócio para você, Ricardo. Os corajosos não saem. Porque eu não me matei, porque eu não sou corajoso. Porque se eu fosse corajoso, eu tinha arrancado a minha vida. Quem é corajoso, que entra em depressão, não sai. O cara se mata. Então, é melhor você não entrar nesse estado. Mas se entrou, tem como sair também. Mas você precisa querer sair. Então, você precisa começar a eliminar palavras e coisas da sua vida. Tem palavras, né, que a gente vai falando a gente fala padrão de linguagem. As pessoas têm um certo padrão de linguagem que acaba fundando ela mais ainda, que é o padrão de linguagem pessimista. A pessoa sempre fala, eu não vou conseguir, eu sou ruim nisso. Tem pessoas que falam, eu não sei por que eu nasci, eu não sei qual é o meu propósito de vida, eu não sei por que eu estou aqui. Então, o vocabulário é extenso. Todo vocabulário negativo a pessoa precisa tirar da vida dela. Sim. E tem coisas que ajudam você na sua própria performance. Questão de palavras. Exatamente. Palavras é importante, por quê? Porque quando você mede o valor, eu vou falar de valor energético, né? Quando você mede o valor energético, que é o que aquela palavra causa em você, que a gente volta mais uma vez para o sentimento, você saber o sentimento que você vai estar tendo. Se eu pegar e falar bem assim para você, Ricardo, eu tenho um grande problema para você resolver, cara. Você vai ter um sentimento. Mas se eu chego em você e falo, Ricardo, eu tenho um desafio para você. Você precisa resolver esse desafio. Você vai ter outro sentimento. Então,
as palavras elas têm um valor energético. A gente precisa mudar. Aqui em casa, era muita palavra que a gente falava que, cara, muito pessimista. A gente acordava, pô, isso não vai dar certo. Ah, isso tá mal. A gente riscou isso da nossa vida. Alguns tipos de palavras, que é da própria pessoa, o padrão de linguagem da própria pessoa. Então, assim, eu falo mais questão de sentimento. Mas Se sabe, você tiver Erivaldo, alguma palavra... sabe que você está falando uma coisa muito importante, gente. Preste muita atenção nisso. De fato, as palavras têm poder. Eu tenho passado por situações bastante complicadas esses meses, 3 meses, e eu comecei a perceber o seguinte: agradecer pelo dom da vida é importante, sempre. E a gente pensar coisas maravilhosas que já aconteceram na nossa vida e coisas maravilhosas que poderão acontecer. E dá super Sim, certo. Todo dia eu levanto, eu agradeço e já traço o meu objetivo. O que eu vou fazer hoje? A minha legal. meta. O que eu vou fazer? Aí já começo, né, já coloco uma música para ganhar uma força maior, faço meu café. Então, criei uma rotina positiva para poder ajudar no meu desenvolvimento. Porque, meu irmão, não é fácil. Né? Imagino para vocês Verdade. aí que tem a questão da depressão. Hoje, eu moro sozinho. Minha família mora próximo. Mas, mesmo assim, tem aquele vazio. Por quê? Você não convive com a família no mesmo teto. Né? Então, bate aquele vazio. Então, o que você vai fazer? Procurar, de alguma forma, naquele momento, de suprir aquele vazio, né? Mas de forma Verdade. positiva. Mas tem pessoas que suprem de forma negativa. Ó, o Danilo Félix colocou uma pergunta aqui interessante, né? Interessante. Não sei se você chegou a ler aí, mas eu vou reproduzir para você. Eu fiz muito tempo terapia das pedras para ativar o chakra. Pretendo voltar. Você acha que essa terapia é boa? Porque para mim na época foi muito boa. Rosana, pode perguntar sim, viu? O que você acha? Essa terapia das pedras, que trabalha a questão dos chakras, isso É meio budista, né? Isso, né? é meio Então, espiritualista, né? Meio então eu espiritualista. não conheço. Eu não posso falar porque eu não conheço. Mas eu acredito que tudo aquilo que você põe fé, aí a gente já vai falar de espiritualidade, tudo aquilo que você põe fé e de maneira positiva, eu acredito que surte resultado. Isso é questão, isso é física, sabe? Não tem, isso é questão de física. Se você está colocando uma energia positiva naquilo, aquilo vai trazer um bom resultado para você. Porque tudo na nossa vida é questão de hábito. Você falou de algo interessante, a sua rotina. Rotinas são hábitos que a gente vai construindo. Então, quando você tem uma rotina interessante, e por mais simples que seja, uma meditação. Eu costumo fazer minha meditação de 10, 15 minutos, cara. Fico ali parado, prestando atenção nos meus pensamentos, na minha respiração, e isso é muito importante para mim, porque isso desacelera meus pensamentos, isso me faz ter uma respiração melhor, entendeu? Então, tipo assim, tem a questão fisiológica, mas tem uma questão espiritual e tem a questão mental também, que é o 3 em 1, né? Então, questão dessa terapia, eu não conheço, mas eu acredito que a intenção, e se fez bem para você, cara, o que vai te impedir de continuar? Eu acredito assim, se tá fazendo bem, cara, continua. Agora, se, sabe, não tá fazendo bem, você tem alguma dúvida, então não faz. Na dúvida, não faça. Mas se tá fazendo bem, continua. Ou Mas se você você pode não fazer percebeu também. nenhuma melhora, né? Porque normalmente a gente continua o tratamento, vamos colocar assim, um Sim. tratamento alternativo, que isso é um tratamento Uhum. alternativo, não é científico, mas Sim. é baseado no senso comum. É, se for benéfico para você, não tem problema, porque está aquilo que você colocou, né? Está aqui na nossa crença, a nossa Sim, crença, na crença. né? O Verdade. nosso cérebro, ele é dividido em várias partes. O cérebro tem uma parte responsável pela linguagem, pelo olfato, pelo paladar.
pelas emoções, pelas sensações. Então, o nosso cérebro ele precisa entender que aquilo que está acontecendo com a gente não pertence a nós. Eu lembro que você falou no seu vídeo, que eu achei fantástico, que você falou que nosso cérebro ele tem que entender, né, sobre os estímulos que nós, traduzindo mais ou menos, os estímulos que nós vamos dar para ele. Por exemplo, a gente não vai na academia, a gente vai Sim. malhar o corpo. Na academia, você faz o mesmo exercício todo dia? Não, não faz. Um dia você malha o braço, outro dia você malha a perna, outro dia você malha não sei o quê. Por quê? O cérebro ele tem que entender que aquilo, o seu corpo tem que desenvolver de acordo com o exercício que você está praticando. Porque são informações que você está jogando para ele. Porque tem pessoas que come e não engorda. E porque tem pessoas aí que faz academia, faz isso, faz aquilo, não ganha músculo e também não perde peso. Então há um distúrbio. Tem que mudar uma rotina aí. Então pensa da seguinte forma, a crença ela se faz muito necessária. Nós temos vários pensadores que trabalham sobre essa questão do consciente, do inconsciente, subconsciente. O próprio Freud, ele trabalhou muito essas questões no seu consultório, né? Ele tinha uma prática psicanalítica assim incrível que fazia a pessoa entrar na prática da introspecção, entende? Tipo, a pessoa tinha que voltar para si e ver ali o que até entrar em conflito para poder achar uma solução e ganhar ferramenta para poder sair daquilo. É isso que nós queremos fazer com vocês hoje. O que o Erivaldo está mostrando para a gente aqui, inclusive para mim, que eu estou aprendendo muito, ele está dando a oportunidade de nós traduzirmos esse conteúdo e ir em busca das ferramentas para a gente sair do abismo, do buraco negro. Verdade. Entendeu? A Rosana falou assim, a Rosana está perguntando aqui, a professora Rosana, muito minha amiga, adoro essa mulher. Sabe que essa professora aqui foi uma das minhas incentivadoras para estudar, viu? Sou muito grato a ela. Ela pergunta assim, por favor, gostaria que você falasse sobre tipos de orações, que você falou sobre as orações, que as orações, né, ajudam muito na evolução de uma pessoa que está no estado de depressão. Que tipo de orações? Eu acredito que a oração que funciona é aquela que você sabe o que você quer naquela oração e que você entende também que tudo que você quer, tudo aquilo que você deseja já foi concedido para você e você só precisa saber acessar isso daí que você está pedindo. Então, eu não gosto da oração, eu não curto muito quando a pessoa ora se lamentando, sabe? Tem pessoas que entram em oração e ela começa a falar, olha só como tá minhas dores. Ela começa a mostrar as dores para ela, né? Para Deus, né? Ela fala bem assim, olha só como tá a minha situação. Vamos supor, um exemplo. Olha meu filho, ele tá nas drogas, olha como ele tá, livra ele, que não sei o que lá e tal. E esse tipo de oração, o que você está fazendo? Você está colocando muito mais negatividade do que fé. E nós sabemos que o coração de Deus, vamos falar assim sobre espiritualidade um pouco, é movido pela fé. É a sua fé que vai chamar a atenção de Deus. Então, você precisa entrar na oração acreditando que o que você está pedindo vai ser resolvido. Então, nunca entre numa oração sobre a vida de alguém ou sobre a sua vida e, sabe, naquela tristeza, naquele choro. Eu costumo lembrar muito o Salmo 23 de Davi, eu costumo lembrar o Salmo 91, que a pessoa, ela entra chorando. Por quê? Porque ela está numa situação difícil. Então ela fala, meu Deus, olha como tá as coisas, tá assim, assim, assim. Mas eu sei que o Senhor vai se levantar. E eu sei que o Senhor vai fazer isso. E eu sei que vai acontecer isso e o outro, porque o Senhor tem me guardado. E começa a falar, porque o Senhor é maravilhoso. Então começa já a louvar, já começa a agradecer. Entende?
Então, olha só esse exemplo de oração. É esse tipo de oração que a gente precisa aprender a realizar. Entrar na oração, eu estou triste com a situação. Quantas vezes eu entrei assim em oração? Porque eu estava com algum problema e falava, olha só, eu estou com esse problema e tal, mas eu estou aqui diante do Senhor e eu sei que o Senhor pode agir e tal, 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 e o Senhor está me ouvindo e tal. E eu saía daquela oração com a certeza, com a convicção de que as coisas iriam mudar. Então a gente precisa ter essa convicção. Você precisa conhecer o Deus que opera em você. Você precisa se conhecer, porque você é filho de Deus. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer, que é bem assim. As pessoas falam que elas são filhas de Deus, né? Você é filho de Deus, Ricardo? Claro. Sim, Você é sou filho de filho dele. Deus. Se eu perguntar, vamos supor que uma barata ela consiga me responder. Mas eu falo, barata, você é filho de quem? Ela fala, sou filho de barata. Tá. Tatu, você é filho de quem? Sou filho de tatu. Urso, você é filho de quem? Eu sou filho de urso. Mas quando pergunta para a pessoa, você é filho de quem? Sou filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, dentro de você tem as mesmas características e potencialidade do próprio Deus. Você não é Deus, mas dentro de você ele opera. Então, todas as coisas já estão, já foram satisfeitas para você. Deus já fez tudo para você. Então, quando você entra na oração, a oração científica é aquela que você entra e você sabe com quem você está falando, você sabe quem Exatamente. você é e você sabe que o seu problema vai ser resolvido. Você sabe que a sua situação vai ser resolvida. É claro, você precisa se mover, você precisa mexer. Eu falo assim, não existe mágica. Não existe mágica. Mas existe palavra que tem poder, existe sentimento que tem poder, e tudo isso vai mover para que as ações que a gente vai fazer vai surtir o efeito que a gente quer. Então, entre na oração, você pode entrar triste, quebrado, mas saia da oração confiante que a sua resposta foi ouvida. Muito bem. Isso mesmo. Maravilhoso. Ó, você colocou aqui, baseado no seu texto, nos seus vídeos, as palavras têm poder. Então, o que nós devemos excluir do nosso vocabulário? Isso é impossível. Eu vi que você colocou lá, você fala. É Sim, difícil. Problema. Então, só para sim. a gente finalizar, né? Porque a gente já está estourando aqui o horário, porque é um tema assim bastante complexo. A intenção é levar para vocês um pouco de conforto, quem está vivendo essa realidade, e dizer para vocês, né, que tem jeito, tem como, né? O próprio, se vocês não tiveram a oportunidade de assistir o filme O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury é fenomenal, né? Sim. Até nos seus escritos, nos livros, quanto no filme, que o Vendedor de Sonhos é um livro que se transformou em filme, né? Tem aquela imagem lá do um psicólogo estava tentando suicídio em cima de um prédio, lembra? Aí chegou um cara esquisito, estranho, né? Que no caso era o Vendedor de Sonhos, chegou lá com todo aquele jogo psicológico, espiritual, né? Eu via muita Uhum. figura de Jesus ali naquele cara, né? Aí o psicólogo perguntou assim, mas o que você tem para me oferecer? Né? Ele falou assim, uma vírgula. Ou seja, que vírgula é essa? Para que serve a vírgula? Né? A vírgula não é Sim. ponto final. A vírgula, Isso. ela faz a gente respirar um pouco e dar continuidade na vida. Quando a gente vai escrever um texto, não é isso? Isso. Né? Portanto, Pausa para respirar. respira, aí continua. A vida tem que continuar. E é Sim. isso que nós queremos trazer para vocês hoje. Então, só para a gente encerrar esse momento, né? Eu acredito que para chegar nessa inteligência emocional, que eu estou chegando também, né? Eu não sou uma pessoa perfeita, não sou autossuficiente, eu estou aprendendo Uhum. também com vocês, né? Vou assistir mais uma vez os vídeos do canal aí, o Subconsciente Tem Poder, porque tem muito conteúdo. Com certeza, assisti 10 vezes, ainda não prestei atenção em tudo, porque nós temos que pegar
E olha, rodar aqueles vídeos, porque faz um bem danado para nossa vida. Rodar e compartilhar. O subconsciente tem poder, tá bom? Então, fala aqui pra gente, porque essas palavras aqui, ela inclui nessa inteligência emocional, né? Que para nós adentrarmos nessa inteligência, nós temos que excluir. Ah, eu não consigo, eu não posso, né? Sim. Não sei se eu quero viver. Não, pelo amor de Deus, vamos continuar a vida da melhor forma possível. O que você fala para nós a respeito disso? O que eu tenho para falar a respeito desse tipo de palavra é que é bom a gente entender o sentimento, né? O sentimento é o primeiro lugar. Quando eu falo para você que é impossível, fala assim, Ricardo, é impossível. Para você, Ricardo, pode soar de uma maneira. Vamos supor, mas para mim, Erivaldo, pode soar de outra maneira. Tem tudo isso, né? De repente eu falo para alguém que é impossível, mas se essa pessoa é persistente, ela fala, cara, não fala para mim que é impossível não, que eu vou lá e faço. Tem pessoas que são assim. Mas a grande maioria das pessoas precisam riscar o impossível da vida delas. A grande maioria. Tem pessoas que não. Tem pessoas que quando você fala para ela que é impossível, ela vai lá e faz. Mas tem pessoas que não. Que quando você fala que é impossível, ela já desiste, já o semblante cai. Então é bom você começar a arriscar esse tipo de palavra na sua vida. Eu não consigo, eu não posso fazer, eu não tenho capacidade para fazer. Então você precisa arriscar esse tipo de palavra e começar a colocar palavras que venham te dar mais ânimo. A gente chama isso de ressignificação. Você pode ressignificar palavras, você pode ressignificar situações e você ter um sentimento diferente através do que você está vendo, ouvindo. Então, esse tipo de palavra você precisa arriscar. Igual problema. Eu falei para você a palavra problema. Quando você troca a palavra problema por desafio, ou desafiante, ou desafiador, é melhor. Ah, eu tenho um desafio aí para resolver, eu tenho uma tarefa. Entendeu? Então, isso vai te sentir, vai fazer você se sentir melhor. Mas para isso, para você chegar nesse ponto de entender, falar, você vai ter que prestar muita atenção no seu sentimento. Não tem jeito. Você vai ter que prestar muita atenção como é que você se sente. Você vai ter que começar a ser mais sensitivo, da palavra sensitivo mesmo, não questão espiritual, mas sentir o que você está sentindo. O que você sente. O nosso sentimento, ele não costuma enganar, sabe? Quando você entra num lugar e você começa a ver certo tipo de coisa, você vai ter um sentimento, você não estou legal, não estou me sentindo bem. Então você precisa transformar a situação para que você venha se sentir melhor. Então você tem que adequar as coisas para você se sentir melhor. E muitas vezes você vai fazer como? Com padrão de linguagem, com padrão de pensamentos, com padrão de palavras. Então, eu costumo a trocar as palavras ou então trocar o sentimento que eu tenho pelas palavras. Porque se você for olhar na questão da física quântica, vamos supor assim, existe uma só energia. Mas só que essa energia, ela vai criando elas têm algumas informações. Então você pode mudar a informação. Porque você é um receptor, mas você também é um transformador, você também envia. Então, então pode vir uma palavra contra você e você pode transformar aquilo a seu favor. Transmutar aquela energia. Então, muitas vezes, eu costumo a dizer assim, que você precisa estar sempre se sentindo bem. Troca as palavras. É preciso trocar palavras? Dá uma situação diferente, ela te deixa um sentimento diferente, troca a palavra. Ou então, troca o sentimento que você tem. Então, para isso, você precisa começar aí naqueles pontinhos que a gente falou lá, né? Ter um objetivo, fazer afirmações positivas, parar de ver coisas negativas. Então, é tudo um processo. Esses dias eu estava andando com meu filho de bicicleta e a bicicleta dele tem rodinha, né? E aí ele queria desistir, cara. Ele estava querendo desistir. E aí eu peguei, e eu sei que a criança, ela gosta de mostrar para outra criança que ela sabe. E eu comecei a falar assim para ela, caramba, já pensou, cara? Você chega, olha só, já pensou você chegando lá nos seus primos,
e aí você vendo eles andando de bicicleta, e você não conseguiu, você não... O que eles vão falar com você? Que você é fraco, que você não consegue? Eu conheço meu filho, né? Eu sei que ele... Você falou que ele é fraco, ele quer ir pra cima, ele quer mostrar que ele não é. Cara, na hora ele falou, me dá essa bicicleta. Subiu na bicicleta e foi começando a andar. Então, quer dizer, eu usei coisas negativas para motivar ele. Olha que interessante isso. Então, nem sempre aquilo que é negativo vai dar um impacto negativo na pessoa. Se você for uma pessoa de mente poderosa, o que vier negativo para você, você vai transformar como combustível para você alcançar aquilo que você quer. Mas se você ainda não está, sabe, ainda está tendo problemas com isso daí, você pode pegar e trocar palavras. O que é mais importante é o quê? O foco. Eu quero chegar naquele lugar e nada vai me tirar daquilo que eu quero fazer. Então, é preciso excluir palavras? Exclui. É preciso trocar por palavras? Troca. É preciso mudar o sentimento? Então, o ponto-chave disso aqui que a gente está falando é que você tem poder sobre a sua vida. Você é o capitão, você é o mestre do seu navio. Você tem o poder. Não é, sabe? Você pode chegar assim e falar assim, cara, você fez isso, você fez aquilo, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Você vai falar o que você quiser. Quem vai dar vazão para o que você está falando sou eu. Porque não é você e não é ninguém que pode interferir na minha vida. É somente eu. Existe um universo aqui. Cada pessoa é um universo em si, cada pessoa tem todos os suprimentos que ela precisa, tudo está dentro dela. Então, você é o responsável. Você tem que querer mudar, você tem que querer agir, você tem que querer fazer, você tem que vestir aquela capa, sabe, do Filho de Deus e falar, cara, eu sou Filho de Deus, eu posso, eu vou fazer, tô com uma situação agora, mas eu vou resolver. É igual Davi, eu gosto de dar o exemplo de Davi, né? Tô com todos esses problemas, mas eu vou resolver. Então é isso. Maravilha. Alguém colocou aqui, a Vera, principalmente nessa época em que estamos vivendo, temos que ser fortes e pensarmos sempre positivos. Mentes paradas são alvos de pensarmos em coisas ruins. Devemos sempre ocupar nossas mentes e confiarmos em Deus. Verdade, Vera. A Vera mora lá no Rio de Janeiro. É uma amiga do TikTok também. Excelente, advogada. Muito obrigado pela contribuição. Antes da gente fazer a mensagem final, tá? Mais uma vez, eu quero agradecer vocês por estar aqui presente nessa live, né, onde nós estamos falando aqui de forma simples, né, e de forma que vocês possam entender esta realidade e dizer para vocês que depressão não é frescura, como muitos pensam por aí, tá? Realmente, depressão é uma doença muito séria, uma doença que precisa, assim, ter uma visão mais voltada dela com bastante carinho, porque qualquer informação errada é complicado, pode levar à morte. Então, por isso que eu trouxe o Erivaldo hoje, para ele mostrar para a gente o que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente deve, o que a gente não deve. Vocês que estão me acompanhando, sabem muito bem quem eu estou falando, né? Presta atenção, né? A vida já é muito curta e vocês querem encurtar mais ainda? A gente não tem esse direito de encurtar. Sabe por quê? Porque se nos foi confiado a vida, é para a gente cuidar dela até chegar a nossa velhice. Então, até chegar o momento de nós irmos mesmo de forma natural, né? Então, assim, é necessário a gente observar. Eu penso hoje, agora, nesse exato momento, eu penso hoje, assim, de uma forma diferenciada. Falei, poxa vida, perdi meu tempo com situações negativas e atrasei minha vida, né? Agora não. Agora não. É isso que nós temos que pensar. Coisas que nos levam para frente, né? Coisas que realmente nos fazem sentir bem e faz nos sentir prazerosos. O que você gosta de fazer? Caminhada? Vai fazer caminhada. Não digo agora, espera um pouquinho, né? Mas faz um exercício em casa. Você gosta de colocar uma música um pouco alta e cantar? Canta!
solta, né? Você gosta de dobrar seu joelho e orar? Dobra. Você gosta de fazer sua oração sentada? Não tem problema. O importante é o coração, né? O que vem do Sim. coração, né? Deixa eu só te fazer uma última pergunta, meu irmão. A boca fala, aquilo o coração tá cheio? Verdadeiramente. Fala? A boca fala Verdadeiramente. de acordo com aquilo que está dentro do coração? Quando a gente fala coração, né, a gente está falando justamente da mente subconsciente. E a mente subconsciente, ela vai reproduzir tudo que está dentro dela. Ela é uma terra muito fértil. A mente subconsciente é uma terra fértil. Tudo que você coloca lá, dá fruto, cara. Se você colocou coisa negativa, vai dar fruto. Se você colocou coisa positiva, vai dar fruto. Eu sofri eu tive muitos frutos ruins porque eu semeei muita coisa ruim. Então, meu palavreado era ruim, meus sentimentos eram ruins e as minhas ações, consequentemente, eram ruins. E aí, consequentemente, os frutos de tudo aquilo que estava plantando ia ser ruim também. Hoje, diferente. Hoje, eu costumo plantar coisas boas, eu costumo assistir coisas boas, eu costumo ler coisas boas, eu costumo estar com meu sentimento legal, sabe, o tempo todo. Eu lembro que no meu casamento, cara, era briga o tempo todo. Tinha 2 homens dentro de casa. Cara. Tinham 2 homens. Era briga o tempo todo. Só que aí nós aprendemos a lidar com essas situações, nós aprendemos a lidar com o sentimento, nós aprendemos a lidar com a gratidão, nós aprendemos a respeitar um ao outro, nós aprendemos a respeitar o espaço, a individualidade de cada um. Então, tudo isso é uma formação que vai agregar valor para você lá na frente. Então, quando você começa a se alimentar de coisas boas, cara, não tem como. O que vai sair do seu coração é coisas boas. Se o seu coração está cheio de coisas boas, o que vai sair é coisas boas. Se o seu coração está cheio de coisa ruim, o que vai sair é coisas ruins. Então, assim, quanto mais eu me alimentei de coisas boas, meu relacionamento em casa melhorou, meu relacionamento com os filhos melhorou, coisa melhorou na minha vida. E tem muita coisa para melhorar. Tem muita coisa que eu preciso melhorar. Tem muita coisa que a gente precisa aprender. Eu nunca fiz uma Todos live no nós, Facebook. todos nós. Tem um filósofo tem um filósofo pré-socrático que vem antes de Sócrates, que chama de Heráclito, que ele fala assim: nós estamos em constante transformação. Verdade. Transformação, Sim. né? Todo dia, né? O Ricardo de ontem não é o mesmo de hoje. Porque o Ricardo de ontem recebeu muitas informações hoje. Eu vou ser uma pessoa melhor ou pior. Sim. Entendeu? Porque nós recebemos muitas informações. Hoje, vamos pegar assim, o seu dia deveria ter sido assim de trabalho, de ansiedade pela live, né? Preocupado, nervoso. Mas antes disso, você recebeu outras informações. Acredito que quando acabar essa live, você vai ser outra pessoa também, porque você recebeu outras informações, pessoas Verdade. perguntando, pessoas novas, nomes diferenciados, né? Uma oportunidade da live, tudo é novo, tudo é novo. Então é isso que nós precisamos. Quando acabar essa live também, eu não vou ser o mesmo Ricardo de 1 hora e meia Verdade. atrás, porque aprendi muita coisa também. Né? Assim deve ser vocês, e eu acredito que foi isso. E por isso que eu agradeço de coração a participação de todos vocês, né? Fico muito feliz, de verdade, que realmente essa live está fazendo efeito na vida de muita gente, não só daquelas que estão nos acompanhando agora neste momento, já saíram, mas aquelas que vão vir posteriormente, né? Porque a intenção é essa, atingir o maior número de pessoas possível. Por isso, eu vou repetir para vocês. Vai lá no canal, o Subconsciente Tem Poder. Coloca lá, no YouTube, tá bom? Você pode colocar o nome do Erivaldo lá, Erivaldo Silva Subconsciente. Pode colocar isso que já aparece. Os vídeos dele lá. Clica lá, vai lá, se inscreve. Eu vou ver lá se vocês foram mesmo. Se inscreve, dá um joinha lá, coloca o sininho para apitar lá, porque toda vez que ele publicar vai aparecer no seu celular aí, né? Que ele publicou um vídeo.
tá? Porque é um conteúdo muito bom, gente. Eu não estou falando isso só para divulgar o trabalho dele, não. Eu estou falando porque os vídeos me ajudou também. Há muitas coisas e eu vou continuar assistindo. Eu vou Legal. continuar vendo, vou continuar acompanhando, né? Então é necessário a gente procurar um equilíbrio. E eu estou procurando o meu, graças a Deus, É isso, tá? Ó, é isso ele mesmo. também, ele tem um e-book, tá? O e-book, ele fala no canal dele lá do e-book, chama Segredos do Subconsciente, né? Sim. Depois ele vai estar divulgando para nós também, tá? E ele tem um site, que é www.subconscientetempoder.com.br. Ele falou para mim, na hora que ele falou, eu levei um susto aqui. Ele tem 200 artigos lá. Ave Maria, como que 200 artigos? É Já faz muita um tempo, né, coisa. que eu escrevo. É muito conteúdo, gente. Então a gente tem que saber a lidar com tudo isso. Eu estou aprendendo, eu estou no exercício ainda. Eu não acessei o site ainda, eu vou acessar e vou procurar nesse tempo aí, no tempo livre que eu tenho, para estudar mais sobre isso, porque é muito bom quando a gente adota o método de introspecção. A gente olhar para nós e ver o que precisa ser mudado. Tá bom? Erivaldo, olha, muito obrigado, tá, por você ter vindo, né? A gente já conversou bastante, creio que deu mais ou menos para as pessoas entenderem o seu recado, o que é o seu canal. Muito obrigado pelo seu testemunho de vida, pela sua família. Vale lembrar, gente, é que eu não falei. O Erivaldo, ele é marido da minha prima, ou seja, tá tudo em casa, né? Tudo em casa. Graças a Deus, na família sempre tem que ter pessoas assim, né, com qualidade, né? Eu agradeço de coração, muito obrigado. E com isso, eu peço para você passar uma mensagem para todos que estão assistindo neste momento e que os que vão assistir posteriormente esta live que ficará salva aqui no meu perfil. Dê uma mensagem final aí para todo mundo. E se você quiser agradecer as pessoas aí, né, os seus amigos, seus parentes que estão acompanhando também, não tem problema. Pode falar o nome, porque eu não consigo visualizar. Fica à vontade. Cara, eu não tô conseguindo ver aqui, né? Tem bastante gente. Tem bastante gente. Mas eu agradeço todo mundo aí que está participando da live, todo mundo que pôde aí estar com a gente, assistindo. Agradeço minha esposa, a, a minha sogra, o meu sogro, a Beth, o Maurício, rapaziada, todo mundo, o Rafael, o Matheus, a Miriam, a Raquel, que está assistindo também. Agradeço a todos eles. Agradeço a todos os meus amigos que estão assistindo. Não estou conseguindo ver aqui quem está, mas está tranquilo. Eu sei que muita gente aqui também vai ver depois. Hoje, muitos dos meus amigos hoje estão em culto, né? Hoje é quinta-feira, é dia de culto. Então, eu sei que muitos vão ver depois. E é isso. Agradeço a você, Ricardo, pela oportunidade, sabe? É legal mesmo esse trabalho. Vários temas variados, tudo para trazer informação para as pessoas. Valeu pelo trabalho, obrigado por ter me chamado para estar participando, obrigado aí por tudo que você está fazendo. E é isso. Agora eu queria falar a respeito para as pessoas que estão me ouvindo aqui, que estão passando por alguma situação a respeito de ansiedade, a respeito de depressão, que estão com medo do que pode acontecer, que estão com medo do que está acontecendo, que estão com alguma dificuldade aí a nível emocional. Eu queria falar um negócio para você. Tudo isso que você está passando tem reversão. Você pode passar por tudo isso e sair melhor do que antes. Eu acredito nisso. O que você precisa é acreditar que você pode, acreditar que você é filho e filha de Deus. É acreditar que o que tem preparado para você são coisas absurdamente melhores do que você está passando e aquilo que você sonha, aquilo que você vê nos seus olhos como sonho, ainda é pequeno perto do que você pode alcançar. Então, existe uma esperança, existe um outro caminho que você pode seguir e você pode sair disso daí. Nunca acredite que acabou para você. Só vai acabar para você quando você falar que acabou. Se você não quiser mais, aí acabou para você. Mas se você tiver desejo, tiver vontade de sair do que você está passando, você vai conseguir sair. Então,
tudo isso que nós falamos aqui a respeito de ter uma mente poderosa, a respeito de ter inteligência emocional, você precisa levar para a sua vida e falar: eu posso fazer isso. Você precisa olhar agora, o seu foco precisa ser nas pessoas que conseguiram se libertar disso. Uma coisa que eu fiz foi isso. Quando eu estava com a primeira problema que eu tive foi síndrome do pânico. Eu olhei para as pessoas que conseguiram se libertar disso. E eu falei: se alguém conseguiu, eu também consigo. Se alguém conseguiu, eu também consigo. Então, você também consegue. Eu consegui. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, porque eu não era nada. Eu escutava as coisas e não praticava. Tinha um monte de problema. Demorou até para eu poder me livrar disso. Mas eu consegui. Depois que eu entendi, depois que eu percebi quem eu era, o poder que tinha dentro de mim, o poder do meu subconsciente, o que eu poderia fazer, que eu poderia mudar o meu mindset, que eu poderia mudar as situações através do que eu enxergava com a minha mente, sabe? Tudo mudou. Então você pode mudar. Outra coisa, a vida, ela não acaba aqui. Não adianta você puxar a cordinha do ônibus e falar: eu quero descer, porque não tem como descer. Se você puxar a cordinha do ônibus achando que você vai descer, você vai parar num lugar pior do que você imagina. Se você puxar a cordinha, o motorista vai falar assim: não, beleza, pode descer. Você vai achar que você desceu. Você não desceu. Você só entrou. Então, não acaba aqui. Não acaba aqui. Isso daqui é uma escola e a gente precisa sair daqui aprovados. Nós precisamos sair daqui alunos aprovados. E a vida, ela tem muita coisa boa para ser vivida. Tem muita coisa boa para ser vivida. Eu, há algum tempo da minha vida, eu achava assim que, na época que eu tive síndrome do pânico, depressão, essas coisas, eu achava que tinha acabado para mim. Cara, depois disso, eu tive 2 filhos. Nossa, coisa mais linda, meus meninos. Depois disso, eu acertei o casamento, meu casamento com a minha esposa. Depois disso, sabe, a gente conseguiu mudar para nossa casa que a gente estava construindo, que eu e ela construímos sozinhos, eu e ela. Por quê? Porque a gente decidiu, a gente teve foco, planejamento, foco e ação, planejamento, foco e ação, planejamento, foco e ação. E a gente conseguiu. Então, você também pode, você pode conseguir muito mais, porque o que tem em você é algo muito poderoso. E você pode chegar aonde você quiser. Continue sonhando, continue planejando e haja da maneira que você pode até você chegar a níveis maiores para você alcançar o que você deseja. Eu agradeço de coração e as minhas orações, as minhas meditações é para que o Espírito de Deus chegue em você e você consiga aí sair de todos os problemas. A espiritualidade ela é muito importante também. Ok? Então é isso. Amém. Muito obrigado, Erivaldo. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu fui conhecer seu trabalho recentemente, eu achei impressionante, gostei muito e fiquei mais impressionado ainda quando eu tive contato com você, aquele primeiro contato, a nossa primeira conversa, hoje também, e é muito bom mesmo, fiquei muito feliz. Espero que vocês que estão aí nos acompanhando puderam absorver muitas coisas boas para a vida e vamos seguir. E não vamos esquecer que o canal dele do YouTube é o Subconsciente Tem Poder, tá? Não esqueça.